Como estamos también ya hablando de restauración, necesitamos hablar también de comunión. Entonces hay una categoría que se llama comunión entre iglesias. Y aquí está la primera pregunta de esa categoría. ¿Qué consejos tienen para trabajar cuando la iglesia está dividida? Bom, essa é uma pergunta que, digamos que, ela é muito grave porque representa uma tragédia do nosso tempo. Bueno, digamos que esta pregunta es una pregunta que en realidad es muy grave porque representa una tragedia en nuestros tiempos. Eu tenho pensado nos últimos anos que o melhor momento de ajudar uma liderança ou uma igreja a ser restaurada Yo pienso que en estos últimos años la mejor forma de poder restaurar una de esas tragedias de una iglesia que está dividida não é quando ela está no seu auge ou no seu tempo de sucesso, quando as coisas estão indo bem. no es cuando la iglesia está en su auge o en su mejor momento de éxito, que cuando ya está bien, Mas é quando ela está em declínio, em tragédia. sino cuando ya está en declive y en tragedia. É muito difícil ajudar um líder quando ele acha que as coisas estão indo bem. Es muy difícil querer ayudar a alguien cuando la persona cree que todo está marchando bien. É como querer levar um homem para o médico, mesmo que ele esteja doente, mas ele acha que está bem. Es como tratar de llevar a un hombre al médico cuando, aunque él está enfermo, él se siente que está bien. Quase sempre o homem vai ao médico quando ele está morrendo. Casi siempre un hombre va al médico solo cuando está muriendo. E tem sido muito difícil ajudar lideranças que acham que vão muito bem, ainda que estejam em grandes problemas. Y es muy difícil ayudar a los liderazgos que, aunque ellos sienten que están bien, hay muchos problemas entre ellos. Então, novamente, precisamos voltar para a palavra de Deus. Entonces, nuevamente necesitamos volver a la palabra de Dios. Em primeiro lugar, a oração de Jesus em João 17, En primer lugar, la oración de Jesús en Juan 17. ela deveria ser mostrada para essas pessoas. Esa oración debería ser primero mostrada a esas personas, Porque a restauração da unidade tem a ver com a glória de Deus. porque la restauración de la unidad también tiene que ver con la gloria de Dios. Seremos uma resposta da intercessão de Jesus ou seremos um obstáculo? ¿Vamos a hacer una respuesta a esa oración de Jesús o vamos a hacer un obstáculo? Então já não é uma questão de quem errou ou quem está certo, Entonces ya no es una cuestión de quién está bien y quién está mal, mas é uma questão se Deus está tendo glória, está tendo lucro pela maneira que nós estamos conduzindo as coisas. sino es una cuestión de si Dios está teniendo gloria, si Dios está teniendo la razón en la forma en la que estamos dirigiendo las cosas. Novamente precisamos tirar o foco, a atenção dos nossos problemas e de pessoas e voltar o nosso foco primeiro para Deus. Y nuevamente necesitamos tirar nuestra atención de nuestras cosas y de nuestros problemas y llevar nuestra atención hacia Dios. Porque a origem dos problemas acontece quando perdemos esse alvo de olhar para Deus. A origem dos problemas. Porque el origen de los problemas surge cuando nosotros perdemos ese foco o esa atención solamente en el Señor. Foi isso que Paulo mostrou aos Coríntios, que eles deveriam lembrar daquele chamamento especial que eles tinham. Por eso es que Pablo le dice a los corintios que ellos tendrían que acordarse de ese llamado principal que ellos tenían. Então, em primeiro lugar é isso, voltar os nossos olhos para esse chamamento celestial. Entonces, en primer lugar es esto, volver nuestra mirada hacia ese llamado que tenemos celestial. Em segundo lugar, pode ser que nem todos atendam a esse chamamento. En segundo lugar, puede ser que no todos atiendan a este llamado. Quando se atende esse chamado, então nós temos um processo de restauração. Cuando alguien atiende ese llamado es cuando ahí se puede comenzar un proceso de restauración. Mas quando não há essa inclinação de quebrantamento no coração, é difícil avançar com essas pessoas. Pero cuando no hay ese principio de quebrantamiento en el corazón, ahí no se puede hacer nada con estas personas. Mas com aqueles que querem realmente restaurar o testemunho do Senhor, da unidade, Pero para esos que en realidad quieren restaurar ese testimonio y esta unión en la comunidad, en la unidad, então precisamos dar o segundo passo, que é nos voltar para as coisas essenciais que sustentam a unidade. entonces necesitamos volver al segundo paso, que es volver a colocar nuestros ojos en Coisas essenciais. las cosas esenciales.
Porque nas coisas essenciais devemos ter unidade. porque en esas cosas esenciales es donde tenemos que tener unidad. Nas coisas não essenciais, flexibilidade. Y en las cosas que no son fundamentales tenemos que tener flexibilidad E, sobretudo, o amor. y sobre todo amor. Isso foi o que os pais praticaram nos últimos séculos. Eso fue lo que los padres practicaron en los últimos siglos. Aqueles que conseguiram restaurar a unidade. Esos que consiguieron restaurar esa unidad. Eles descobriram que quase sempre as divisões acontecem por coisas não essenciais que tomaram o primeiro lugar. Ellos se dieron cuenta que la mayoría de las veces esas divisiones tuvieron lugar por cosas que no son fundamentales. Então, essas coisas não fundamentais precisam ser deixadas de lado. Entonces, esas cosas que no son fundamentales necesitamos dejarlas a un lado. Não significa que elas não são importantes, mas sim que elas não são fundamentais. No significa que no son importantes, pero no son fundamentales. Em terceiro lugar, eu diria uma terceira coisa um pouco mais séria. Y en tercer lugar, yo diría una cosa que es un poco más seria. Que ainda que possamos ter unidade na verdade essencial, Que aunque podamos tener unidad que en realidad es esencial, ainda que possamos ter flexibilidade nas coisas não essenciais, y aunque también podamos tener flexibilidad en las cosas que no son fundamentales, existe um terceiro elemento que precisamos reconhecer, hay un tercer elemento que necesitamos tener en cuenta. que é possível ter uma teologia correta e ainda assim um coração divisível. Que es posible que tengamos una teología correcta, pero que nuestro corazón se divida fácilmente. Então isso é uma questão de caráter. Entonces también es una cuestión de carácter. Muitos problemas de divisões surgem por homens que têm um caráter duro. Muchos problemas en las divisiones surgen por problemas por personas que tienen un carácter muy fuerte Ou uma personalidade que não se permite ser ensinada. o una personalidad que no permite ser moldeada. Aí já não tem a ver com diabo, doutrina ou qualquer outra coisa, Entonces eso ya no tiene que ver con diálogo, con doctrina o con ninguna otra cosa, mas tem a ver com homens não quebrantados. sino que tiene que ver con hombres que no están quebrantados. Talvez essa seja a parte mais difícil, Y quizá esta sea la parte más difícil, porque quase sempre os grandes problemas que temos hoje são dos líderes. porque la mayoría de los grandes problemas que tenemos hoy provienen de los líderes. Então eu diria uma quarta coisa. Entonces yo digo aún una cuarta cosa. Quando a igreja tem problemas que surgiram pelos líderes, Cuando la iglesia tiene problemas que vienen a partir de los líderes, elas não devem viver a sua vida cristã em torno da liderança. esas iglesias no deben vivir su vida cristiana en torno al liderazgo. Não podemos permitir que os problemas da liderança se tornem os problemas da igreja. Y nosotros no podemos permitir que los problemas del liderazgo se vuelvan también problemas de la iglesia. Nós não podemos ajudar uma liderança que acha que está acima da igreja. Nosotros no podemos ayudar a líderes que piensan que están sobre la iglesia. Todos nós temos que estar sujeitos uns aos outros. Y todos nosotros tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Quando alguém se coloca acima da igreja, Cuando alguien se coloca sobre la iglesia, ele está usurpando aquela posição que só o Filho de Deus pertence. él está usurpando la posición que solamente le corresponde al Hijo de Dios. Então, se temos alguns obreiros maduros que possam ajudar uma igreja em crise, Entonces, si tenemos algunos obreros que puedan ayudar a una iglesia que está pasando por e crisis, se essa igreja pede ajuda a esses obreiros, y esa iglesia también pide ayuda a esos obreros, então tem que identificar a origem das divisões. entonces lo primero que toca hacer es identificar el origen de esas divisiones. Se a origem são heresias, tem que enfrentar as heresias com apologia bíblica. Si el origen son herejías, entonces se tiene que enfrentar esas herejías con apologética bíblica. Se a origem são coisas não essenciais que entraram no lugar das coisas essenciais, tem que colocar em ordem isso. Y si el origen son cosas que no son fundamentales y que tomaron el lugar de cosas que sí son fundamentales, entonces hay que colocar en orden esto. Mas quando a origem são a liderança, aí é um caso mais grave. Pero cuando el origen de los problemas son los líderes, eso es un caso más grave. Então nós temos a terceira carta de João. Entonces ahí nosotros tenemos la tercera carta de Juan. João aconselha os irmãos a seguir a Gaio e seguir a Demétrio. Juan aconseja a los hermanos a que sigan a Gallo y a Demetrio, E, sobretudo, sigam a verdade, porque esses irmãos representam a verdade. y que sobre todas las cosas sigan a la verdad, porque esos hermanos también representan a la verdad. Mas ele fala, quanto a Diótrefes, quando eu for aí, eu vou conversar com ele. Y también dice que en cuanto a Diótrefes, cuando él estuviera ahí, él iba a conversar con Ou él. seja, as divisões ali estavam surgindo por alguém que reivindicava a primazia. O sea, los problemas ahí en ese momento estaban surgiendo por una persona que estaba reclamando el primer lugar. Então a igreja não tinha como tratar com Diótrefes, Entonces la iglesia no tenía la forma de cómo tratar con Diótrefes, porque ele usurpou essa posição, agora parece que ele não escuta ninguém.
porque como él tomó esa posición de primer lugar, ahora él ya no escucha a nadie. Parece que só obreiro que tem uma autoridade apostólica poderia enfrentar esse homem. Entonces parecía que solamente un obrero con una autoridad apostólica podía enfrentar a Diótrefes. Mas ele orienta os irmãos que devam avançar com a verdade Pero él también orienta a los hermanos a que ellos deben continuar en la verdad e devem caminhar em comunhão com aqueles também que estão quebrantados seguindo a verdade. y deben continuar la comunión con los que sí están quebrantados y con los que también están continuando en la verdad. Paulo também orienta Timóteo como lidar com presbíteros que pecaram. Y Pablo también orienta a Timoteo para cómo tratar con ancianos que se desorientaron. Não devemos ouvir acusação contra presbítero, a não ser por boca de 2 ou 3 testemunhas. Y nosotros no deberíamos recibir acusaciones contra los ancianos a no ser por boca de 2 o 3 personas. Mas aqueles que realmente pecaram devem ser corrigidos. Pero los que en realidad pecaron deben ser corregidos. Agora temos um problema. Y ahora tenemos un problema. Onde estão os nossos Timóteos e Paulo para ajudar as igrejas locais? ¿Dónde están nuestros Timoteos y nuestros Pablos para poder ayudar a las iglesias Ou seja, locales? nós precisamos respeitar aqueles irmãos que o Senhor está levantando como obreiros, Es decir, que necesitamos respetar a esos hermanos que el Señor está levantando como obreros. porque quando há crises de divisões nas igrejas locais, Porque cuando hay crisis de división en las iglesias locales, eles vão fazer aquele serviço que está em 1 Coríntios 12, chamado socorro. entonces ellos van a hacer ese servicio que está ya en 1 Corintios 12 llamado Socorro. socorro. Sim. Quando você tem um incêndio num prédio, chama os bombeiros. Entonces cuando usted tiene un incendio en un edificio, usted va a llamar a los bomberos. Você nunca vê os bombeiros em todo lugar. Usted nunca ve a los bomberos que estén en todos los Mas lugares. quando um prédio está pegando fogo ou tem um terremoto, você vai ver que os bombeiros aparecem rapidinho. Pero cuando usted ve que un edificio está en llamas o hay un terremoto, usted va a ver que los bomberos están ahí. Então, se temos igrejas hoje que não têm vínculos com obreiros, elas estão correndo grandes riscos. Entonces, si usted ve iglesias que no tienen tampoco vínculo con otros obreros, esas iglesias están en gran Porque quando riesgo. tem um incêndio de orgulho ou um terremoto de divisão, a quem vão recorrer? Porque cuando exista un incendio de orgullo o un terremoto de división, ¿ellos a dónde van a acudir? ¿A quién? Agora, se temos uma igreja que surgiu problemas de divisões e não tem nenhum vínculo com obreiros, Y ahora, si existe una iglesia que tiene problema de divisiones, pero no tiene ningún vínculo con obreros, essa igreja, esses irmãos deveriam fazer como aqueles filhos que estão amadurecendo. entonces esa iglesia debería ser como lo mismo que con esos hijos que están madurando. Os filhos, quando estão amadurecendo numa família, às vezes eles sentam com seus pais e abrem o coração. A veces cuando los hijos están madurando en su familia, ellos puede que se sienten con los papás y abran su corazón. Minha filha menor tem 25 anos hoje. Mi hija menor hoy tiene 25 años, Então, quando chegou uma fase de 12 para 16 anos, pero cuando ella estaba pasando por esa etapa entre los 12 y los 16 años, e aí de vez em quando uma das 3 chegava para mim e me chamava em privado. entonces ahí de vez en cuando una de las 3 llegaba hasta mí y me decía en privado: Pai, eu acho que ali o senhor foi duro demais com a mamãe. papá, yo pienso que eso que usted hizo ahí fue muy duro con mi mamá. E aí elas iam lá em privado com a mãe também. Y ellas también iban allá en lo privado con ella, con la Pai, a mamá. gente acha que o pai foi duro, mas também a senhora exagerou dessa vez. Entonces, mamá, nosotros pensamos que mi papá fue duro, pero usted también exageró esta vez. Em outras palavras, as filhas estavam pastoreando os pais. Entonces, en otras palabras, las hijas estaban pastoreando a los Isso é papás. só um exemplo, e a gente se arrependia e tinha reconciliação. Eso solamente es un ejemplo. Entonces, nosotros nos arrepentíamos y ya teníamos una reconciliación. Quando temos uma igreja que está amadurecendo no Senhor, Y cuando tenemos una iglesia que está madurando en el Señor, ela não é conivente com os erros da sua liderança. Ela não deve participar dos erros da sua liderança. ellos no deben participar de los mismos errores de sus líderes. Elas devem honrar a Cristo e a verdade acima de tudo. Ellos primero, sobre todas las cosas, deben honrar a Cristo y a la verdad. Então, mesmo que elas não tenham socorro de obreiros extralocais, Entonces, aunque ellos no tengan ayuda de obreros fuera de la localidad, alguns irmãos, alguns núcleos, digamos um núcleo de irmãos deve chamar esses presbíteros. entonces por lo menos un núcleo, algunos hermanos deben llamar a esos líderes. Primeiro deve falar com cada um em privado e depois juntos. Entonces lo primero que tienen que hacer es hablar con esos líderes en privado y después con E todos serem juntos. muito sinceros de que essas coisas não estão produzindo a glória de Deus. Y poder ser sinceros y hablar que esas cosas no están dando la gloria a Dios. E que eles querem caminhar com eles desde que eles honrem a Cristo. Y que ellos van a ayudarlos a ellos siempre y cuando
cuando ellos primero honren a Cristo. O A.W. Tozer falou: nunca escute um homem que não ouça a Deus. Entonces A.W. Tozer dijo que nunca escuche a un hombre que tampoco escucha a Dios. Não devemos seguir homens que não sigam a palavra. No debemos seguir hombres que tampoco sigan a la palabra. Não devemos seguir homens que não têm o espírito quebrantado de Cristo. No debemos seguir hombres que no tengan un espíritu quebrantado que proviene de Cristo. Então nós amamos a nossa liderança, Entonces nosotros amamos a nuestros líderes, mas se por acaso acontecer divisões, porque eles estão gerando essas divisões, pero si en caso tal de que existan divisiones, porque ellos están generando divisiones, essa é a hora da igreja amar os seus líderes a tal ponto de falar a verdade com eles. esa es la hora en que la iglesia ame tanto a sus líderes para que ellos puedan tener la libertad de hablar con ellos. Agora, se eles não escutarem, Y ahora si ellos no escuchan, a igreja deve continuar seguindo Cristo na palavra la iglesia debe continuar siguiendo a Cristo en la e palabra não seguir esses líderes. y no seguir esos líderes. Não divida com eles, ore por eles. No dividirse con ellos, pero sí orar por ellos. Mas é isso que João ensina na terceira carta. Pero es eso también lo que Juan enseña en esa tercera carta. Mas assim, eu queria terminar esse conselho Pero sí, entonces yo quería terminar este consejo mostrando o seguinte: é necessário termos um trabalho de prevenção entonces mostrando lo siguiente: nosotros necesitamos tener un trabajo preventivo para antecipar-se aos problemas, não esperar os problemas acontecerem. para no esperar a que los problemas pasen, sino anticiparnos a los Se problemas. temos uma liderança autoritária, haverá divisão. Si hay un liderazgo autoritario, vamos a tener Se división. tiver apenas um homem na liderança, ele corre o risco de ter abuso de autoridade. Si existe por lo menos un hombre en el liderazgo, existe el riesgo de que él busque o que él caiga en abuso de la autoridad. Mas se temos uma liderança plural que cuida mais dos problemas da igreja e não tem comunhão entre eles, também há um risco de divisão. Pero si existen también varios líderes que tampoco tienen comunión entre ellos, va a existir el mismo problema de división, E em el último mismo lugar, riesgo. se temos uma liderança que não busca proteção extralocal, também temos um risco de divisão. Entonces también si tenemos líderes que tampoco buscan la comunión o la protección extralocal, también puede existir el riesgo de Então a división. igreja poderia ajudar esses líderes. Entonces la iglesia puede ayudar a esos líderes. Vocês nos pastoreiam. Quem pastoreia vocês? Ustedes nos pastorean, pero ¿quién los pastorea a ustedes? São pequenas iniciativas para impedir que essa tragédia aconteça. Son pequeñas iniciativas que nos van a ayudar a que esas tragedias puedan pasar. Eu não sei como é na Colômbia, mas no Brasil os bombeiros fazem assim. Yo no sé cómo es en Colombia, pero en Brasil los obreros dicen De esto. vez em quando eles fazem uma supervisão nos prédios. Ellos de vez en cuando van y supervisan los predios, E los eles edificios. identificam se tem risco de incêndio. Ellos van y dicen, vea, usted tiene riesgo de que ocurra un incendio. Se tiver risco, eles condenam e mandam arrumar. Entonces, si existiera un riesgo, ellos van a mostrarle y tienen que mandarlo a arreglar. Eles dão tempo para que seja reparado esse problema. Y ellos ponen un límite para que ese problema sea arreglado. Se aquele problema não é arrumado, Y si ese problema no es arreglado, então eles tiram a autoridade daquelas pessoas naquele prédio. entonces ellos Tiram a autoridade daquelas pessoas, a licença, ellos le quitan la licencia en ese edificio para operar, até que eles consertem as coisas. hasta que ellos arreglen las Nós cosas. deveríamos aprender com os bombeiros, Y nosotros deberíamos también aprender de los bomberos, que às vezes temos risco que nós estamos vendo que vai dar problema. que a veces nosotros estamos viendo que hay un riesgo que puede dar problema, Mas aí nós queremos ser muito místicos, muito espirituais e não falamos a verdade em amor. pero a veces también nos volvemos muy místicos y muy espirituales que no hablamos la verdad con amor. Eu terminaria dizendo que o silêncio, a apatia, é o ninho onde Satanás coloca os ovos da serpente. Yo terminaré diciendo esto, que el silencio y la apatía es el nido donde Satanás coloca sus serpientes. Depois os problemas se multiplicam. Y después ahí los problemas se van a multiplicar. Muitos problemas são por causa da negligência com a verdade. Muchos problemas son por causa de negligencia en la verdad. Lembre-se, Paulo falou: sigamos a verdade em amor. Acuérdese de lo que dijo Pablo, sigamos la verdad en amor. Ele não fala siga o amor e sacrifica a verdade. Él no dice sigamos el amor y sacrifiquemos la Então verdad, essa é uma maneira da gente ajudar irmãos que caíram em divisão que porque esa es la manera de ayudar a hermanos que cayeron en división e é uma maneira também de nos prevenir de cair em divisão. y también es la manera de que prevengamos que caigamos en Que divisiones. o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude.